saíram da tela, não tenho mais acesso ao portal, aqui eu vou ter que reiniciar o portal. Tá ok. Bem, vamos dar início, então, à sessão da 7ª Câmara Julgadora, de 20 de julho de 2023. Vamos iniciar a sessão com o AIN número 414-6511, da BBRG Osasco Cabos Limitada, que o Dr. Felipe, patrono da empresa, está presente. O doutor vai fazer a sustentação oral, correto, Dr. Felipe? Correto. Perfeito. Então, já iniciei os debates. Só um segundinho para me abrir aqui. Vou gravar a sustentação oral. Felipe Gonçalves de Oliveira Macedo, correto? Correto. Tá ótimo. Já gravei a sustentação oral. Eu vou apresentar os autos rapidamente. Então, o AIN ele tem duas acusações, sendo que a primeira é de creditou-se indevidamente de ICMS, referente a ICMS destacados nos nossos fiscais, modelo 55, emitidas pelo próprio infrator e lançados no livro registro de entrada a título de devolução de venda, entradas de amostra grátis e outras entradas. Os créditos efetuados nessas operações de entrada foram baseados em notas fiscais de entrada de emissão da própria e não em notas fiscais emitidas pelos remetentes inscritos no cadastro de contribuintes do ICMS, portanto, fora das hipóteses permitidas em regulamento. Nos casos de devolução, o infrator não comprovou o eventual retorno das mercadorias por falta de entrega nas saídas originais, embora tivesse sido notificado para tanto. O item 2, ele acabou sendo pago, então vou pular a leitura dele. A autuada apresentou a defesa, houve manifestação do auditor fiscal autuante, o julgador fiscal converteu o feito em diligência ao núcleo fiscal de cobrança, que houve retorno de diligência, a autuada apresentou petição manifestando sobre essa diligência e a representação fiscal também o fez. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIN. Em frente à decisão em face à decisão de primeira instância, o autuado apresentou recurso ordinário e petição, na qual apresenta planilha com a relação das notas fiscais de saída, notas fiscais de entrada e declarações fornecidas pelos clientes da recorrente. Em seu recurso ordinário, o autuado em breve síntese alega que o crédito do imposto é legítimo, pois originou-se de devolução de mercadorias pelos compradores da autuada. O julgador tributário afastou a possibilidade de crédito por não serem observadas as regras do artigo 453 do RICMES, porém não analisou os documentos, e os documentos apresentados pela autuada comprovam que houve o cumprimento das regras do artigo 453. A representação fiscal apresentou contrarrazões e a autuada apresentou nova petição, a qual conteria a declaração fornecida por um de seus clientes. E os autos foram distribuídos para minha relatoria. É o relato, né? Daí o Dr. Felipe tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Felipe pode iniciar. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom, o auto de infração, lavrado contra recorrente, como já dito pelo relator, se subdivide em dois itens. O item 2 foi pago e o pagamento foi confirmado na decisão recorrida. Quanto ao item 1, de acordo com a autoridade fiscal, a empresa teria se creditado indevidamente entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020 do ICMS destacado em notas fiscais de entrada relacionadas especialmente a operações de devolução de vendas. Segundo a autoridade fiscal, a recorrente não comprovou o retorno das mercadorias que haviam saído do estabelecimento dela. No curso da fiscalização, a recorrente foi intimada, pela autoridade fiscal para apresentar esclarecimentos sobre aquelas notas fiscais. Essas informações foram prestadas e, na ocasião, ela entregou documentos ao fisco relacionados àquelas operações. Mas, realmente, por um lapso, na resposta não foi exibida a planilha vinculando as notas fiscais de entrada às notas fiscais de saída, bem como outros documentos, demonstrando a recusa e o cancelamento da operação comercial.
No entanto, né, ao contrário do que defende o julgador de primeira instância, isso não afasta o direito ao crédito para a recorrente. Isso porque os créditos registrados por ela decorrem do retorno de mercadoria em devolução e encontram fundamento na sistemática não cumulativa do ICMS. O artigo 63 do ICMS prevê o direito do contribuinte se creditar do imposto destacado anteriormente nas hipóteses de retorno da mercadoria. Como houve a incidência do imposto, mas a operação comercial não se concretizou, né? Cabe a anulação dos efeitos fiscais com reconhecimento de crédito pelo contribuinte. Na infração, né, na descrição do item 1, a autoridade fiscal imputou à recorrente a conduta de se creditar indevidamente do imposto, exatamente em situações em que a operação comercial não se aperfeiçoou. A recorrente juntou aos autos documentos que comprovam a anulação da operação comercial, né, junto com a defesa, foi apresentada a planilha de folhas 187 a 192, na qual as notas fiscais de devolução foram relacionadas às respectivas notas de saída e aos documentos que comprovam a legitimidade dos créditos. Esses documentos estão nas folhas 193, né, a partir da folha 193 até a folha 1646. Inclusive, em relação às notas fiscais juntadas aos autos, por amostragem pela autoridade fiscal, a recorrente indicou qual era a respectiva nota fiscal de saída e juntou os documentos relacionados à operação. Assim, ao contrário do que consta na decisão recorrida, a recorrente comprovou, através daqueles documentos, que o crédito de ICMS reconhecido por ela em cada operação se refere ao prévio destaque do imposto em operação comercial frustrada. Da mesma forma, para todos os documentos fiscais elencados no demonstrativo 1 do auto de infração, a recorrente indicou nos documentos de folha 187 a 1646 o documento original de saída das mercadorias, além de ter juntado aos autos prova da anulação dos efeitos daquelas operações. Como prova da anulação dos efeitos, a recorrente apresentou diversos documentos, os quais nem sequer foram analisados pelo julgador de primeira instância. Na decisão recorrida, em relação ao amplo conjunto probatório apresentado pela recorrente, o julgador se limitou apenas a sustentar que em nenhuma operação foi observado o disposto na legislação. O que acontece é que a simples argumentação de que a documentação apresentada pela recorrente não comprova o cumprimento da regra prevista na legislação não é suficiente para afastar a centena de documentos que foram juntados por ela aos autos. Caso o julgador tivesse realizado análise minuciosa e atenta dos documentos, ele teria verificado que, para todas as operações listadas na autuação, houve comprovação efetiva da devolução das mercadorias. Para reforçar a defesa, a recorrente apresentou uma planilha, junto com o recurso, com a relação das notas fiscais de saída, as notas de entrada e os comprovantes de recusa das mercadorias pelo destinatário. Apresentou também as declarações de recusa e de não recebimento das mercadorias que foram firmadas pelos clientes, onde constam os dados das notas. A gente pode pegar como exemplo a nota fiscal de venda número 52335, que está nas folhas 1618, cujo verso, que está na folha 1617, contém a declaração de devolução efetuada pela destinatária com a justificativa da recusa da mercadoria. O mesmo também ocorre para a nota fiscal número 53002, que está na folha 1632 dos autos, e o verso da nota está na folha 1633, onde contém também a declaração da destinatária rejeitando a mercadoria. Conforme fazem prova os documentos, né, de folhas 187 a 1646, todos os requisitos previstos na legislação foram cumpridos pela recorrente, inclusive aquele previsto no parágrafo único do artigo 4.3 do ICMS. Caso o julgador de primeiro grau tivesse analisado atentamente toda a documentação apresentada pela recorrente, ele teria verificado que o acreditamento efetuado por ela observou as regras previstas na legislação. Por fim, é importante destacar que não foi comprovado pela autoridade fiscal que a devolução não ocorreu, ou seja, que não foi comprovado pela autoridade fiscal a não entrada das mercadorias, né, ou não retorno das mercadorias ao estabelecimento da recorrente. A recorrente, por sua vez, comprovou que as mercadorias foram rejeitadas pelos destinatários e emitiu as notas fiscais de entrada com observância da legislação. Portanto, a legitimidade dos créditos reconhecidos pela recorrente
é clara e amparada em prova documental. Desse modo, o que se espera é que o recurso seja provido e seja julgado improcedente a acusação em relação ao item 1. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado, doutor Felipe. Eu vou passar. Doutor Paulo, só uma, acho que meu, tá. É só uma pergunta ao patrono. Como eu compus a Câmara Superior na terça-feira e foi julgado um processo da BBR, seria o mesmo... o patrono poderia dizer se tem concomitância, alguma coisa assim, porque se for, Esse processo ainda não passou pela Câmara Superior. Não, sim, eu sei que não passou, mas o assunto, assim, é equivalente ao da Câmara Superior? Ou eu estou equivocada? Esse processo não tem relação. Não? Tá. Não. Ok, doutor, obrigada. Ok, eu vou passar o meu voto, então. Vou iniciar pelo item 15, se alguém estiver acompanhando pelo voto no sistema. Inicialmente, cabe destacar que a autuada confessou a infração do item 2 do AIN, realizando o pagamento, qual foi confirmado pelo Núcleo Fiscal de Cobrança da TRT 14. O contribuinte alega que o julgador tributário afastou a possibilidade de crédito por não serem observadas as regras do artigo 453 do RICMES, porém não analisou os documentos. Tal alegação implicaria-se verdadeira na nulidade da decisão ACO. Todavia, vemos que o julgador de primeira instância indicou, após a análise dos documentos apresentados, do porquê não foi cumprido o artigo 453 do RICMES. Eu transcrevo aqui o trecho. Um segundo só. A minha cachorra ficou meio agitada aqui, desculpe. Eu transcrevo o trecho da decisão de primeira instância, em que ela fala: deixou de focar a defendente as normas dispostas no parágrafo único do artigo 453 do RICMES, que assim dispõe dela. Escreve, né? No item 17 dela, como se pode observar, as normas acima tratam de situação em que o entregador, transportador da mercadoria, por qualquer motivo, não consegue efetivar a entrega da mercadoria no destinatário. Veja que o destinatário não recepciona as mercadorias. Daí a necessidade de se utilizar a própria nota fiscal de remessa, DANF, para retornar a mercadoria ao estabelecimento remetente com as anotações do respectivo motivo no seu verso. E é nessa situação que o remetente poderá emitir a nota fiscal de entrada. Na situação em que o destinatário recepciona a mercadoria, a devolução não pode ser realizada com a utilização da nota fiscal de remessa. Nesse caso, deve o destinatário emitir uma nota fiscal de devolução para acompanhar as mercadorias em retorno ao estabelecimento remetente. Analisando as DANFs das notas fiscais de entrada emitidas à apresentação da autuada, percebe-se que essas foram emitidas muitos dias após a emissão da nota fiscal de remessa. Veja, por exemplo, com relação à nota fiscal de entrada número 50777, que essa foi emitida em 17 de agosto de 2020, a nota fiscal de remessa número 4719 foi emitida em 28 de fevereiro de 2020, ou seja, 6 meses de diferença. Aqui eu acho que teve um erro dele deveria ser 2021. Nessa situação, o TIT, pelas suas câmaras julgadoras, tem sido unânimes em não aceitar a apropriação do crédito do imposto, até mesmo porque nessa situação não é sequer permitida a nota fiscal de entrada, a emissão de nota fiscal de entrada. Analisando toda a documentação apresentada pela defendente, constate-se que, com relação a nenhuma operação, não foram observadas as normas dispostas no artigo 453 do RICMES, portanto, não há possibilidade de autuado se apropriar do crédito do imposto. Volto ao meu voto. Logo, a alegação de não análise da documentação pelo julgador tributário não deve ser acatada. A autuada alega que o crédito é legítimo, pois originou-se da devolução de mercadorias pelos seus compradores e que se cumpriu as regras do artigo 453 do RICMES. Tal alegação não deve ser acatada, conforme veremos. Apesar de correlacionar as notas fiscais de entrada com as notas fiscais de venda, a autuada falha em demonstrar o cumprimento das regras do artigo 453 do RICMES. Aqui cabe destacar que o artigo 453 do RICMES trata de mercadorias não entregues ao destinatário final. Eu transcrevo o 453, mas vou pular. A maioria dos notas fiscais de entrada relacionadas pela autuada tem CFOP 2201, relativa à devolução de venda de produção do estabelecimento, ou CFP 2202, relativa à devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
Assim, já se demonstra que não há recuso no recebimento, mas devolução de mercadorias. Além disso, há exemplos pontuais que demonstram não cumprimento do artigo 453 do RICMES de forma cabal, apresentados no julgamento de primeira instância e apontados nas contrarrazões da douta representação fiscal. O julgador de primeira instância detalha como exemplo que a nota fiscal de entrada número 50777 foi emitida 6 meses após a nota fiscal de remessa 47719. A representação fiscal em suas contrarrazões apresenta os seguintes exemplos. Nota fiscal de entrada 23234, que acobertaria a nota fiscal de remessa cancelada, número 20755. Nota fiscal de entrada, eu vou pular os números para não ficar tão cansativo, então no meu voto, né? Nota fiscal de entrada emitida 4 meses após a nota fiscal de remessa, o que demonstra que não houve recuso do recebimento, sendo que na nota fiscal de remessa há indicação de operação não realizada, indicando que a mercadoria nem saiu do estabelecimento autuado. Nota fiscal de entrada emitida 1 mês e meio após a nota fiscal de remessa, o que demonstra que não houve recuso de recebimento. Nota fiscal de entrada emitida 2 meses após a nota fiscal de remessa. Nota fiscal de entrada emitida mais de 6 meses após a nota fiscal de remessa. Nota fiscal de entrada emitida quase 1 ano após a nota fiscal de remessa. Todas, né, que demonstrariam a não recusa no recebimento. Em seu recurso ordinário, a autuada indicaria como exemplo 2 notas fiscais que teriam as comprovações de ter atendido o artigo 453 do RICMES. Eu transcrevo aqui o trechinho, não vou pular a leitura, mas eu vou citar os 2 exemplos. Ocorre que a nota fiscal 52335 foi emitida em 23 de outubro de 2020 e, conforme consta no verso da nota fiscal, houve a recusa do material em 23 de 11 de 2020, sendo que a nota fiscal de entrada foi emitida em 24 de 11 de 2020, sendo inverossímil que a destinatária não deu entrada no produto tendo decorrido 1 mês entre a emissão da nota fiscal de saída e a devolução do produto. Por sua vez, a nota fiscal de remessa 53002, emitida em 17 de novembro de 2020, apesar de ter a informação de material rejeitado, só teve a nota fiscal de entrada 43214, emitida em 30 de 11 de 2020, aqui seriam 13 dias de diferença, sendo que a distância entre os endereços da emitente e da destinatária é de menos de 10 km. Assim, diante dos fartos exemplos do julgador de primeira instância, da douta representação fiscal e dos exemplos apontados pela própria autuada não condizerem com o cumprimento do artigo 453 do RICMES, entendo que não se logrou comprovar o cumprimento do artigo 453 para as operações autuadas. Assim, correta a autuação. Por fim, deve ocorrer a limitação da taxa de juros à taxa Selic, pois tal entendimento é o mesmo exaurado na nova redação da súmula 10 desse tribunal, cabendo salientar que para a aplicação da súmula, que de acordo com o artigo 5.2 da Lei 13.457, as súmulas têm, a partir de sua publicação, caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento do TIT. Ante o exposto, eu conheço do recurso ordinário e editou parcial provimento somente para limitar os juros à taxa Selic. É assim que eu voto. Os debates estão abertos, se alguém quiser se inscrever para... Doutor Paulo, me permita, essas operações que ocorreram, quero crer que então todas elas teve essa devolução sendo realizada com a própria nota fiscal do contribuinte, quer dizer, ele emitiu, não em data correta, uma nota fiscal de entrada para cobertar o retorno dessa mercadoria como devolução. Isso ocorreu em todas as transações pelo qual ele foi autuado? Sim, eu não deixa eu só pegar aqui. Sim, a autuação as notas fiscais foram emitidas pela própria autuada. Tá. E essas transações foram realizadas com clientes diferentes ou sempre com o mesmo cliente? Com clientes diferentes. Ah, tá. Ok. Tanto que numa das notas que ela usa como exemplo, eu olhei com mais detalhe esses exemplos, né? Não, são várias notas, acabei não pegando por amostragem.
mas essas duas dela, eu fui até conferir, porque eram 13 dias de diferença. Falei, se o cliente está em outra região, né, pode até fazer sentido ter 13 dias, mas daí eu fui até ver onde era o cliente, era praticamente na vizinhos, né, eram 10 quilômetros dentro da Grande São Paulo. Já outras notas eram para clientes em outros estados, inclusive, se eu não me engano. Doutor Paulo, Sim. Com relação à devolução, inicialmente ele emite uma nota de remessa e não de entrada, é isso? Ele emite nota de remessa e ele retorna esse material como se esse material não tivesse sido recusado a entrega. Mas todo esse tempo depois. Isso. Tá. Ok. Porque se recusa o recebimento, né, se o cliente dele recusa o recebimento, estaria correto, cumprindo os requisitos do artigo 453, mas demonstrando todo esse período, esse tempo que leva, a gente entende que não teve a recusa, teve ou a devolução ou qualquer coisa do tipo, né? E daí deveria ser acompanhado de nota fiscal do cliente. Nota fiscal de remessa de venda realizada, ok? Isso. Todas as operações. Alguém tem algum outro ponto? Desculpa. Eu vou encerrar os debates, então. Vou fazer a verificação de quórum. Iniciar a votação. Encerrando a votação. O resultado foi uma votação unânime para o conhecimento e parcial provimento do recurso ordinário somente para limitar a taxa de juros, a taxa Selic. Eu agradeço a presença do patrono, Dr. Felipe. Bom, obrigado a todos e um bom trabalho. Obrigado, Dr. Felipe. Obrigada. Vamos passar para o próximo processo da pauta. O processo 414-5545 de Perstorp, Química do Brasil, limitada, relatora doutora Maria Anselma. Não temos mais sustentação oral no dia de hoje. Então, a doutora Maria Anselma pode já nos apresentar os autos e apresentar o voto. Ok, presidente, por favor, me permite o registro do voto? Já é para estar liberado, doutora Anselma. Deixa eu só pegar aqui, então. Ok, obrigada. Eu não vi se tem algum que seja recurso misto ou recurso de ofício, mas aí qualquer coisa eu registro aqui a sustentação oral da representação fiscal. Tem um recurso de ofício. É no outro processo, Excelentes né? revestimentos técnicos de relatoria da doutora Maria Anselma. Ok. Daí eu gravo a sustentação oral lá. Obrigado, Luciana. Deixa eu ver aqui como é que...
aqui. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Então, vamos lá. Já está disponível. Mais uma vez, então, bom dia a todos que nos acompanham. Trata-se de recurso ordinário, proposto pela contribuinte Perstorp Química do Brasil, contra a decisão que julgou procedente o AIN. A infração trata-se de deixar de pagar o ICMS por não haver escriturado regularmente no livro fiscal próprio documentos de sua emissão nos períodos e valores conforme discriminado no demonstrativo 1. Deixar de pagar o ICMS também por haver escriturado regularmente no livro fiscal próprio documentos de sua emissão de operações tributadas como não tributadas, nos períodos e valores conforme discriminado no demonstrativo 2. Infrações relativas a livros fiscais contábeis e registros magnéticos, deixar de escriturar regularmente no livro fiscal próprio documento de sua emissão de número tal relativo à saída de mercadorias em operação não sujeita ao pagamento do imposto, conforme discriminado no demonstrativo 3. A autuada foi devidamente notificada do AIN e apresentou tempestiva defesa, alegando em síntese que, primeiramente, informa pagamento integral dos itens 1.2 e 2.3 do AIN, juntando o comprovante de pagamento, restando a defesa somente no item 1.1, e em relação ao item 1.1, a autuada alega que a infração envolveu notas fiscais de mercadorias que nunca foram comercializadas por se tratar de emissão teste e que, por isso, a numeração das notas fiscais não guarda relação alguma com sua atividade mercantil e que a infração não ocorreu, não tendo sequer registro em seu livro de registro de saída. Alega que a exigência do imposto configura enriquecimento ilícito da administração. Houve manifestação fiscal, o processo foi convertido em diligência, conforme folha 191, para certificação do pagamento integral do item 1.2 e 2.3, os quais foram confirmados pela Delegacia Tributária. E as folhas 2006 a 2009, o julgador de primeira instância proferiu a decisão nos seguintes termos. Diante de todo exposto, à vista dos demais elementos do processo, julgo procedente o item 1 do AIN. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Os pressupostos foram admitidos, posto que foi deferido seu processamento. Não havendo protesto por sustentação oral, a fiscalização apresenta as contrarrazões ao recurso ordinário, a recorrente juntou as folhas 235 a 239, petição e documentos comprovando o cancelamento das notas fiscais 12, 13, 14 e 15, irregularmente processado, passo ao voto. No exame do presente apelo ordinário, verifico que o presente recurso foi admitido nos termos da legislação tributária, então eu conheço e passo ao julgamento. Primeiramente, tendo em vista o pagamento integral dos itens 1.2 e 2.3 deste AIN, devidamente confirmados pela Delegacia Tributária da Capital, o recurso tratou somente de discutir a respeito do item 1.1. Em suas razões recursais, a recorrente reitera a alegação de que não houve ocorrência de infração, uma vez que as notas fiscais foram emitidas em ambiente de teste e que não houve circulação de mercadorias, tendo até juntado às folhas 198 uma declaração fornecida pela empresa AkzoNobel de não reconhecimento das operações e de não aproveitamento do imposto, e que não sabe o motivo,
na época da juntada, não ter constado a assinatura do referido documento, motivo pelo qual junta novamente o documento. Ainda afirma que causa estranheza a esta recorrente o fato de constar no julgamento informações de que ela poderia ter cancelado as notas fiscais, uma vez que, ao comparecer no posto fiscal do Butantã, a mesma foi informado de que isso não seria mais possível, requerendo, então, a conversão do julgamento em diligência para que possa, então, efetuar o cancelamento das notas fiscais. Ocorre que razão não assiste à recorrente. Isto porque a mesma deve ter conhecimento da legislação e, caso de fato as operações não tivessem ocorrido, a mesma deveria ter providenciado o cancelamento das notas fiscais. De acordo com a legislação vigente, mais precisamente a linha B, inciso 1 do artigo 18 da Portaria CAT 6208 de 2008, o contribuinte teria o prazo máximo de 24 horas após a emissão da nota fiscal para efetuar o seu cancelamento, ou até mesmo fora do prazo, mas dentro de 480 horas, conforme o parágrafo 2º do mesmo artigo, conforme abaixo eu transcrevo. Então, eu transcrevo o artigo 18. Passando a minha análise. Porém, mesmo após o prazo regulamentar, ainda haveria a possibilidade da recorrente solicitar o cancelamento, chamada de denúncia espontânea, de acordo com a decisão normativa CAT 2 de 2019, conforme determina. Também transcrevo aqui abaixo a Portaria CAT. Analisando os autos, verifiquei que a recorrente juntou às folhas 235 petição informando o cancelamento das notas fiscais 12, 13, 14 e 15, juntamente com os comprovantes de folha 236 a 239. Mesmo que extemporâneo, entendo que, neste caso, não haveria mais que se falar em imposto. Assim, para evitar futuras alegações de nulidade, uma vez que a recorrente juntou aos autos os comprovantes de cancelamento das referidas notas fiscais após a apresentação das contrarrazões ao recurso ordinário, entendo necessário converter o feito em diligência para que a representação fiscal seja intimada para se manifestar sobre o cancelamento das referidas notas fiscais. É como voto, presidente, e coloco a apreciação, porque o fisco, eu entendi dessa forma, tendo em vista que o fisco não manifestou sobre esse documento. Não sei como a doutora Luciana vê esse caso. O meu entendimento nesse caso é que, na verdade, não há, após a lavratura da autuação, a espontaneidade do contribuinte para que ele possa fazer essa correção. Então, eu entendo que esse cancelamento das notas fiscais 12, 13, 14 e 15, feito após ter sido proferida a decisão de primeira instância, ele não pode refletir sobre o auto de infração que foi lavrado. Então, eu entendo que os documentos não deveriam, né, ser acolhidos. Nesse momento processual não é o prazo para apresentação deles, e mesmo que eles fossem acolhidos, como não há espontaneidade para que seja feita pelo contribuinte essa correção, ele não causa nenhum impacto na autuação que deveria ser mantida. Mas, além disso, eu gostaria de pontuar e sugerir uma outra questão, que no registro do voto da senhora, doutora Maria Anselma, a senhora registrou como retorno para a complementação de julgado, para a defesa. Sim. E eu entendo que ele deveria ser registrado como conversão de diligência. Não, perfeito, então, doutora Luciana. É uma sugestão da alteração. Eu não vejo realmente necessidade dessa diligência, pelo entendimento de que essa conduta do contribuinte, nesse momento, ela realmente não tem poder de alterar o auto que já tinha sido lavrado, porque já não há mais espontaneidade. Mas, caso seja entendido por essa necessidade, eu sugeria só a alteração do registro do voto como conversão em diligência. Doutora Luciana, Obrigada. muito obrigada, foi muito bem observado. Eu vi mesmo que na hora que eu cliquei erradamente. Então,
eu só gostaria, assim, de ouvir também o doutor Paulo e o doutor... para a gente poder... Porque eu entendo que assim, perdeu a espontaneidade, mas eu fiquei preocupada no sentido de nulidade, entendeu? Eu acho que a gente teria, assim, talvez nesse caso, pecar por excesso, não sei. No meu entender, doutora Menção, eu discordo um pouquinho da doutora Luciana. Eu fui ver a petição, esse cancelamento foi em abril desse ano, né? Então, eu entendo que há motivo dele só apresentar agora. Então, eu acho que poderia ser, sim, conhecido esses documentos, porque você tem um fato superveniente, né? Todavia, eu acho que não é necessária a conversão em diligência, porque já perdeu a espontaneidade, então, assim, não... Poderia julgar? Eu entendo que poderia ter o julgamento sem a manifestação da representação fiscal, porque eu entendo que não... Vamos lá. Se eu tivesse julgando esse caso, eu acolheria esses documentos e falaria que não é possível ter essa denúncia espontânea depois de lavrado o auto de infração e não precisaria ter essa diligência, né? Mas se a doutora entender o contrário, entender que deve ser acatado e isso teria outro entendimento, que esses documentos poderiam cancelar o auto de infração, aí sim eu acho que deveria passar para a representação fiscal. Para ela poder se manifestar, para evitar, porque senão a gente cancelando o auto, a representação fiscal vai dizer que ela não se manifestou. Então, pois é. Eu vou manter mesmo assim, eu vou só corrigir, né, mantendo pela diligência. E a emenda da doutora também acho que precisa complementar. A emenda tá cortada. Sim, a hora que eu cliquei, ela ficou metade. Eu gostaria também de... Tá, então deixa eu... Eu já o doutor me habilitei permite a edição do voto. Ok. Aqui. Acho que agora ficou certo, né? Ok? Doutor Paulo, acho que seu microfone tá mudo. Assim, estava assim. A ementa do voto da doutora tá cortada, que ela
a ementa de novo. ICMS, a ementa, Acho- né? Ela coloca ICMS, deixar de pagar ICMS por não ter escrito Então, acho que é por conta regularmente, da minha tela que está pagamento desconfigurada integral, aqui, daí viu? tá recurso ordinário. Daí, não sei se a doutora quer colocar a conversão em diligência. Então, eu coloquei presente, mas acho que tá desconfigurada aqui a tela, e eu não estou conseguindo puxar ela, deixa eu ver aqui, Quer que eu habilite novamente a edição do voto? por favor. Ó, deixar de pagar ICMS por não ter escriturado regularmente no livro fiscal próprio, integral tem 2 estados, recurso ordinário. Não preciso, só em diligência, né? Não preciso dizer a quem, né? Não. Tá. Acho que agora ficou certo. Tá certo. Vou registrar. Não havendo mais inscritos para o debate, eu vou encerrar o debate. Vou iniciar a verificação de quórum, assim que o sistema permitir. Pronto. Iniciada a verificação de quórum. Iniciar a votação. Encerrada a votação. O processo foi, então, por unanimidade, convertido em diligência para representação fiscal. Encerrando o julgamento. Muito bem. Vamos passar ao voto do processo pela ordem da pauta aqui. 414-6562 de Excellent Revestimentos Técnicos Limitada. É um recurso de ofício. Vou iniciar os debates para a doutora poder registrar o voto. Vou gravar a sustentação oral. Luciana, precisava do seu nome e documento de identificação. Você quer passar por chat? Que você preferir. Gravado a sustentação oral. Doutora Maria Anselmo, quando registrar o voto, pode passar ao relatório e ao voto. Hoje. De julho. Aqui.
É disponível, presidente, já, né? Posso fazer a leitura do voto, presidente? Desculpa, eu estava no mudo. Pode sim. Ah, tá. Então, vamos lá. Trata-se de recurso de ofício interposto contra a decisão que julgou improcedente o AIM. A infração cometida foi deixar de pagar o ICMS nos meses de maio de 2017, abril de 2018, julho de 2018 e setembro de 2018, conforme discriminado nos demonstrativos 1A e 1B. E também por deixar de pagar o ICMS nos meses de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, conforme demonstrativo 2A e 2B, e por ter elaborado pelo fisco, por ter emitido a escrituração no livro de registro de saída, notas fiscais eletrônicas modelo 55, referente a operações tributadas de industrialização e aparelhos de preparação de pães consistentes em aplicações de revestimentos antiaderentes, com erro na determinação de base de cálculo. E por deixar de pagar ICMS, conforme demonstrativo no demonstrativo 3, elaborado pelo fisco, operações tributadas de consertos e reparos de equipamentos de panificação recebidos pelo autuado, em que houve aplicação de parte de peças, considerando tais operações como não tributadas indevidamente nas notas fiscais de serviços. Bem, acho que é isso a infração. Devidamente notificada, a autuada apresentou tempestiva defesa, alegando em síntese ter efetuado o pagamento dos itens 1.1 e 1.2 e, portanto, impugna somente o item 1.3 do AIM. Alega que prestou serviços de conserto discriminados nas notas fiscais de serviços, elencadas no demonstrativo 3, de folhas 939 a 941, empregando materiais necessários à execução destes serviços. No entanto, as colunas custo de materiais aplicados e custo de material consumido referem-se a material que não são partes e peças, mas sim tinta, solventes, material de jateamento, energia e combustível, como consta em observação no rodapé da referida tabela, conforme exemplificado as folhas 2279, onde quase todos os serviços foram executados sem aplicação de partes e peças, que, no entender do fisco, seriam tributados pelo ICMS erroneamente. Por fim, requer que seja julgado improcedente o item 1.3 e, consequentemente, seja determinado o arquivamento do feito. Houve manifestação fiscal, o julgador de primeira instância proferiu a decisão nos seguintes termos. Com fundamento expostos, nos termos do fundamento expostos e do mais que os autos consta, julga parcialmente procedente o AIM inaugural, conforme resumo abaixo. Procedente o item 1.1 do AIM, procedente o item 1.2 do AIM. Parcialmente procedente o item 1.3 do AIM, conforme demonstrativo indicado no item 26 deste julgamento, remanescente somente o crédito tributário em relação ao seu subitem 3.8, de forma parcial. Face à decisão prolatada, fica reduzido o crédito tributário reclamado, representado pelo imposto no valor de tal. As folhas 2.355 a 2.361, a representação fiscal junta seu parecer ao recurso de ofício. A contribuinte junta suas contrarrazões, não havendo sustentação oral, eu passo ao voto.
No recurso de ofício, em seu parecer, a representação fiscal alega que a decisão se encontra equivocada, devendo os autos serem integralmente restabelecidos. Primeiro, alega que, ao admitir o esclarecimento das operações do item 1.3, incluindo operações que não se refiram ao item em questão, o julgador aceitou os argumentos do contribuinte de forma unilateral e, assim, cancelar parte da autuação incorreu em flagrante desrespeito ao contraditório. Porém, ao meu entendimento, não vejo qualquer desrespeito ao contraditório, uma vez que os esclarecimentos das operações do item 1.3 foram feitas através de conversão do julgamento em diligência, que está devidamente previsto na legislação. Outro equívoco foi que a decisão concluiu que tintas, solventes, material de jateamento, energia e combustível não seriam partes e peças, chegando a mencionar a decisão normativa CAT número 1 de 2001, que definiria o conceito de consumo. Porém, seria impossível deixar de considerar que tais produtos não integrariam a prestação de serviços e, portanto, destacado nos documentos fiscais com destaque de ICMS. Porém, ouso discordar com a representação fiscal. Ao contrário do que alega a representação fiscal, o julgador não menciona a decisão normativa CAT 1 de 2001, definindo o conceito de consumo. Em sua decisão, ao transcrever a resposta à consulta 4662 de 2014, a qual o julgador entendeu como bastante esclarecedora sobre a maneira é que há menção à citada decisão normativa, conforme trecho da decisão que transcrevo abaixo. Aí eu transcrevo, então, a decisão no item 18, que, nesse sentido, corroboram as respostas a consultas tributárias colacionadas às folhas 2282 e 2289, ainda que não tratem especificamente das mesmas atividades desempenhadas pela autuada e aproveitem exclusivamente aos consulentes, mas que possuem elementos em comum com o caso em concreto, tal como o indicativo da incidência do ICMS somente em partes e peças, no caso de serviço de conserto em bens de ativo de terceiros, e não os materiais consumidos, a exemplo de tintas e solventes. A resposta à consulta 4662 de 2014 é bastante esclarecedora sobre a matéria. Vejamos. Então, eu cito a consulta aqui, que neste ponto é importante esclarecer que este órgão consultivo, no que se refere à definição de peças e partes, em outra oportunidade, assinalou: resta definir o que são peças e o que são partes, cujo fornecimento configure fato gerador do ICMS. Para efeitos tributários, nenhuma definição pode ser absoluta, conquanto são essenciais os elementos fáticos de cada situação. Mesmo assim, a título de parâmetro, podemos assim conceituar peça, e aí então ele explica o item A e B, o que são peças, e assim por diante, né? Então, para não cansá-los, eu já passo então ao meu entendimento aqui, na minha continuidade. Sendo assim, ao contrário do que afirma a representação fiscal, em momento algum, o julgador entendeu que os materiais como tintas, solventes, material de jateamento, energia elétrica e combustível não integram a prestação de serviço. O entendimento por ela proferido foi no sentido de que haveria incidência do ICMS somente no caso de partes e peças utilizadas, não havendo a incidência sobre o todo e qualquer insumo, uma vez que a atividade de jateamento, limpeza de peças ou pintura não constituem partes ou peças, onde foram cancelados os subitens do item 1.3, reduzindo assim o crédito tributário. Ante o exposto, conheço o recurso de ofício para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo julgador de primeira instância. É como voto e coloco a apreciação dos meus pares. Fico à disposição, presidente. Abertos os debates, eu vou fazer um questionamento que eu estava passando o olho aqui pelos autos
Se eu conseguir achar a folha que eu estava, desculpa. Aqui. Eu não olhei os autos de uma forma detalhada essa parte, porque eu entendi que a decisão de primeira instância converteu em diligência para autuada, e essa, pelo que eu entendo, não fez o retorno de diligência, e a representação fiscal alega que ela não foi ouvida, e ela alega que houve uma nulidade por causa disso. Seria isso, doutora Luciana? Eu confesso que eu também não me atentei a essa parte, mas eu vou Tem uma parte, sim, tentar aqui. da representação, que Diligência ao contribuinte na contrarrazões do parecer em né? recurso de Isso, ofício. exato. Deixa eu achar aqui. Deixa eu pegar aqui também. Deixa eu ir ao processo. É no item 14 do parecer da representação fiscal, na folha 2358. Tá. Desculpa. Deixa eu acessar o processo aqui. Aqui, o que a representante fiscal colocou é que o órgão julgador ele concedeu a oportunidade para contribuinte de esclarecer as operações em questão e depois sem oferecer a análise do fisco, né? Porque o que acontece nesse caso? E eu estou até vendo aqui, há um parecer da representação fiscal, ocorre que o entendimento da representação fiscal é que quando há, por exemplo, a apresentação de defesa, em seguida é aberto o prazo para manifestação do autor do feito em manifestação fiscal. Então, que se é oportunizado ao contribuinte a complementação da defesa que ele apresentou, deveria ser oportunizado ao autor do feito a complementação da sua manifestação fiscal. Okay. E não está claro aqui, mas esse é o entendimento que a gente tem, que esse é o rito apropriado, de que após a apresentação dos documentos pelo contribuinte seja feita a manifestação pelo autor do feito. Eu imagino que seja isso que a representante pontuou em relação a isso, que não foi oferecida essa oportunidade para que o autor se manifestasse a respeito. Ok. Mas a doutora, eu entendi que quer fazer outros comentários, doutora Luciana. Olha, eu não sei se eu vou esclarecer, mas as folhas 2337 tem o parecer da representação fiscal, onde ele diz que o julgamento do presente AIM foi convertido em diligência, conforme do julgador fiscal de folhas 2325 e 2326, dirigido ao contribuinte para prestar os esclarecimentos solicitados às folhas 2326. E o contribuinte, no atendimento da decisão acima, juntou a manifestação sobre a diligência. Então, quer dizer, houve manifestação tanto da parte do contribuinte quanto da representação. Eu entendi que ficou concluso nesse aspecto. A manifestação da representação fiscal é em relação ao cumprimento da diligência, ao cumprimento do que foi solicitado pelo julgador, né? Eu, como representante nessa situação, eu provavelmente teria pedido que os autos tivessem sido remetidos ao autor do feito, mas a manifestação dele é estritamente sobre o cumprimento do que foi solicitado pelo julgador. E, de fato, foi cumprido. Entretanto, não, porque na diligência que foi feita pelo julgador, não houve esse pedido para que os autos fossem remetidos ao autor para manifestação. Doutora Luciana, tem também, eu não... as folhas 2376,
uma petição da representação fiscal para a aplicação da taxa Selic. A doutora... porque mas no primeiro julgamento, acho que já foi aplicada a taxa Selic, se não me falha a leitura. Não, porque os itens 1 e os itens 1 e 2, se não me engano, foram pagos. Isso. O item 3 foi cancelado parcialmente, e as 3 notas fiscais que foram mantidas, elas são de dezembro de 2017, então elas são do período que já estava sendo aplicada a Selic. Perfeito. Então, eu coloquei, né, pela eventualidade de se restabelecer a autuação, que seria necessária a aplicação da taxa Selic. Foi por isso que eu fiz a juntada dessa petição. Perfeito, doutora. Obrigada. Eu vi, sim, mas não manifestei a respeito, né? Então, porque ela realmente não se aplica em relação à parcela do item 3 que está sendo mantida. Ela é mais pela eventualidade do restabelecimento da autuação mesmo, e nesse caso haveria notas fiscais anteriores a novembro de 2017, seria necessário pontuar aí a limitação dos juros. Isso, perfeito. Obrigada, doutora. Mais alguém quer se manifestar? Olha, eu estou entendendo que não teria essa nulidade, a representação fiscal teve a oportunidade de se manifestar, né? Ou seja, o fisco teve essa oportunidade. E pelo que eu estou vendo, os materiais que o fisco estaria tentando seriam realmente aquela que ele fala tintas, solventes, materiais de artesanato, energia e combustível. Não tem nada que comprove que são outros materiais, se eu tive salvo melhor juízo. Nesse caso, eu vou acompanhar a doutora Maria Anselma. Eu também não consegui identificar. E, geralmente, assim, eu sempre, quando tem uma solicitação de nulidade, eu tenho por hábito conceder, porque a gente percebe que isso é muito sensível, né? Porém, eu achei que houve justamente essa página, doutora Maria Anselma, que eu vejo que já houve a manifestação, e naquele momento que deveria ter sido solicitado o retorno desse processo, né? Porque a partir do momento que você tem uma diligência, não é só o ato em si, né? Mas tudo que acarreta dele os efeitos. Então, nesse caso, eu vou acompanhar também, porque eu tenho por hábito, porque eu vejo bastante, assim, questões do judiciário, eles são muito sensíveis a nulidades, enfim. Mas eu acho que com esse documento, doutor Paulo, eu achei que essa alegação, ela foi resolvida, vamos dizer assim. E o julgamento de primeira instância, ele está bem, ele foi bem detalhista, né? Ele fez um cálculo e eu achei que está coerente. Então, eu vou acompanhá-la também, doutora Maria Anselma. Ok, obrigada, doutora. Ok, então, não tendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum. Só eu vou pedir um segundinho, enquanto estou verificação de Desculpa essa interrupçãozinha. Estou iniciando a votação. Estou encerrando a votação. Por unanimidade, então, o recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e não provido.
Estou encerrando o julgamento. Ok. Vou passar então para o último processo da pauta, o processo 4149333, de dólar distribuidora de tabacos Eireli. É minha relatoria, vou passar já, fazer o relatório e o voto. São duas acusações, a primeira de receber mercadoria desacompanhada de documento fiscal, decorrente de escrituração de nota fiscal eletrônica de entrada inábil. Os documentos fiscais foram supostamente emitidos por Caroline Suelen Gomes Ferreira e desclassificados pelo fisco estadual, e os referidos documentos foram declarados inidôneos através do processo administrativo de constatação de nulidade de inscrição estadual, que está anexo ao AIM. E a segunda infração é deixar de pagar o ICMS por guia de recolhimentos especiais referentes a entradas de mercadorias sujeitas ao regime jurídico da substituição tributária, supostamente provenientes da mesma empresa, Caroline Suelen Gomes Ferreira. Foi cobrado esse item, o ICMS por responsabilidade supletiva, o ICMS devido por substituição tributária por responsabilidade supletiva. A autuada apresentou defesa, o auditor fiscal autuante se manifestou, a decisão de primeira instância julgou procedente o AIM e a autuada apresentou recurso ordinário. Vou pular as alegações da autuada que vão constar no meu voto. A representação apresentou contrarrazões, os autos foram distribuídos para minha relatoria. Então, eu passo para o meu voto no item 10. Opa, deixa eu só registrar meu voto. Não registrei. Um segundo só. Muito bem. Está registrado. Então, no item 10, a maioria dos argumentos da autuada em seu recurso ordinário versam sobre sua boa-fé, argumentando a autuada que deveria ser aplicada a súmula 509 da STJ. Todavia, as infrações do presente AIM tratam do recebimento de mercadorias desacompanhadas do documento fiscal hábil, item 1, e não pagamento de ICMS-ST, dada sua responsabilidade supletiva das mercadorias recebidas desacompanhadas do documento fiscal hábil, item 2. A súmula 509 trata de casos de creditamento de ICMS, o que não ocorre no presente caso. Assim, entendo que não é aplicável a súmula 509 da STJ para o presente caso. Todavia, caso haja entendimento diverso, ou seja, que possa ser aplicada a disposição da súmula 509 da STJ ao presente caso, devemos analisar a veracidade da compra e venda, em outras palavras, a boa-fé da autuada. Para tanto, 3 itens devem ser analisados: a demonstração da veracidade das operações de compra e venda, a comprovação de verificação de regularidade na época das operações e a existência de provas de pagamento da empresa. Aqui inicio pelo item 2, da comprovação de consulta de regularidade fiscal do fornecedor, ao qual a autuada não traz qualquer prova aos autos. No meu entender, a falta de preenchimento de um dos 3 itens elencados na súmula 509 impede sua aplicação, não necessitando análise detalhada dos outros itens. Todavia, analiso os 2 outros itens para evitar questionamentos de cerceamento de defesa. A autuada apresenta prova de pagamento de 3 notas fiscais 3, 4 e 5, restando uma nota fiscal número 7, sem comprovação de pagamento. Ainda, os comprovantes de pagamento das notas fiscais 3 e 5 não têm o mesmo valor da operação. Os pagamentos foram feitos para a empresa Sonda Holding, sendo que foi apresentado o contrato entre a autuada e a Sonda Holding para a cobrança. Note-se que a comprovação dos pagamentos foi feita através de TED para a Sonda Holding. Assim, não há comprovação que tais pagamentos sejam realmente para as notas indicadas. Reforça esse entendimento a diferença entre valores das transferências e das notas fiscais 3 e 5. Quanto às tratativas comerciais, importa destacar que foram feitas através do aplicativo de mensagem, WhatsApp, identificado como Douglas Bernardes Tabaco, apresentando ser outra empresa alheia à fornecedora Caroline Suelen Gomes Ferreira.
Ainda, a autuada informa que o transporte da mercadorias foi realizado pelo negociador Douglas Henrique Bernardes, com um furgão Daily da marca Iveco, o que é incompatível com os volumes transacionados a cada nota fiscal. Assim, dada a ausência de comprovação da consulta de regularidade fiscal do fornecedor, as fracas provas de tratativa comerciais, transporte e pagamento, não há como atestar a boa-fé da autuada. Dessa forma, no presente caso, não há como aplicar a súmula 509 da STJ. A autuada alega que sua boa-fé só poderia ser desconsiderada se fosse comprovado seu conluio com a fornecedora. Ocorre que a súmula 509 da STJ, a qual a autuada se baseia, não estabelece esse critério. Assim, a não comprovação da boa-fé não depende da comprovação de conluio. Ainda, ao contrário do alegado pela autuada, a autorização da Secretaria da Fazenda para emissão de nota fiscal eletrônica não faz com que tal documento não possa ser considerado hábil. Temos que os parágrafos 1º e 2º do artigo 10 da Portaria CAT 16208 são claros ao dispor que a autorização de uso de nota fiscal eletrônica não gera a validação das informações nela contidas e, caso haja erros, o documento pode ser considerado inábil, o que ocorre no presente caso. Também não deve prosperar a alegação da autuada de que não tem o poder de polícia do Estado para fiscalizar sua fornecedora. A autuada não traz a consulta de regularidade de seu fornecedor, ou seja, não fez nenhuma consulta para saber sobre a regularidade de seu fornecedor, e não há o que se falar em poder de polícia para tal. A alegação da autuada de que cobrou os comprovantes de pagamento do CMST de sua fornecedora, mas não os obteve, só confirma o que já foi apontado pelo fisco, de que não houve pagamento do ICMS-ST, reforçando a infração do item 2. Também não deve prosperar a alegação de que a declaração de idoneidade não poderia retroagir. Temos que a idoneidade é constituída pela simulação da existência do estabelecimento da empresa e o procedimento administrativo da Fazenda Pública apenas constata tal situação. Dessa forma, a nulidade dos documentos fiscais não ocorre a partir da declaração de idoneidade por parte da Fazenda, mas sim da data em que tal empresa foi considerada inidônea. Ressalto que o procedimento de inabilitação da fornecedora constou a inabilitação da fornecedora desde sua abertura, ou seja, 26 de novembro de 2018. Ante o exposto, conheço o recurso ordinário e ele nega o provimento. É assim que eu voto. Os debates estão abertos. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Esse não tem nem comentários, né, doutor Paulo? Não. Tem uma confusão ali, né, fiscal, uma confusão operacional totalmente caracterizado. Que gera esse tipo de situação. Eu vou verificar o quórum. O que dizer? Então, eu numa tela só sou super lerda. Eu sou lerda de uma... É que quando a gente se acostuma com 2 telas é difícil mesmo, viu? Não fica né? assim, não, doutora, Eu muito comprei normal. outra tela para o home office. Para mim, eu não funciono com uma tela só. Na verdade, eu comprei uma tela que eu trabalho aqui e o Notes fica aqui. Aí eu sincronizo as duas. E aí, por exemplo, na sessão eu coloco vocês aqui e trabalho na outra. Senão eu não funciono com uma tela só. Eu fiz a mesma coisa, comprei também aqui, aliás, meu marido também tem, a gente tem uns 3 monitores aqui, porque igualzinho realmente, aqui. Assim, o notebook, alguma coisa rápida a gente faz, mas assim, para fazer parecido, para trabalhar é impossível, então fique super tranquila, doutora Maria Anselma. Obrigada pela compreensão, porque eu estou com só meu notebook, né, sem outra tela, então eu fico... totalmente perdida. E meu note ainda está configurado para outra tela, né? Então, imagina. Eu estou encerrando a votação. Então, a votação foi unânime para o conhecimento e não provimento do recurso ordinário. Estou encerrando o julgamento. Tendo julgado os 4 processos de hoje, vou encerrar a sessão. Agradeço a presença de todos os juízes. Vou pedir para o
e da representação fiscal. E vou pedir para o Oswaldo encerrar a gravação.